No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast do Farmácia em Dia. Hoje vamos explorar um tema relacionado à toxicologia, mas que também envolve segurança pública. Vamos abordar um assunto crucial, a utilização de álcool e outras drogas por motoristas. Para esta conversa, temos o prazer de receber o Dr. André Ribeiro, farmacêutico, doutor em toxicologia e análises toxicológicas e que tem aí mais de 10 anos de experiência no setor. Olá, doutor André, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu agradeço a oportunidade de poder falar e compartilhar um pouco do conhecimento de toxicologia nesse assunto tão relevante. Para começar, doutor, poderia nos explicar quais são os principais riscos associados aos motoristas que dirigem sob efeito de álcool ou outras drogas? Basicamente, o maior risco associado ao uso de substâncias psicoativas ou que são depressoras do sistema nervoso central, principalmente com relação aos motoristas, seria a capacidade de responder a um estímulo rápido, onde, por exemplo, o motorista, em uma determinada atividade que ele precise uma resposta rápida na condução de um veículo, com certeza essa resposta seria afetada com o uso de alguma substância, como, por exemplo, o álcool. Ele seria um depressor e o motorista, ou a pessoa que usou o álcool e foi dirigir, ela teria um problema sério em responder a, por exemplo, uma fechada no trânsito, né? Ou até mesmo a uma pessoa entrar na frente do seu caminhão, mesmo ela dirigindo numa velocidade mais baixa. Então, esse seria o principal problema, ela não consegue responder. Quais são os testes mais comuns realizados para detectar as substâncias psicoativas em motoristas suspeitos e como que funcionam esses testes? Basicamente, hoje nós temos em atividade que é feito nas estradas, nas fiscalizações até urbanas, é o bafômetro. Então, ele é a principal metodologia utilizada para detectar a presença de alguma substância, no caso, substâncias que são voláteis, no caso, o álcool. Ele basicamente, o mecanismo de ação para detectar o álcool seria pela metabolização. Uma vez que uma pessoa ingere uma substância, seja ela qual for, que seja estranha ao organismo humano, ela tem que ser metabolizada pelo organismo e excretada. Essa excreção seria a eliminação desta substância pelas vias de metabolização que nós temos pelo corpo, que são, pode ser saliva, pode ser urina, pode estar presente no sangue, e o suor. E, nesse caso, o ar exalado, que é o bafômetro. Nós temos também, em algumas situações onde é necessário fazer a coleta de sangue, para saber se a pessoa está sob o efeito. Então, geralmente, quando é feita uma abordagem para alcoolemia, por exemplo, com um bafômetro, e é constatado no bafômetro que existe uma concentração diferente de zero, essa pessoa ela é enquadrada como uma infração de trânsito, e então é feita a coleta do sangue. Em alguns, a lei permite fazer a coleta de sangue, principalmente quando é alguma ocorrência mais grave, né, como um acidente, por exemplo. E existem outras matrizes que podem ser usadas, principalmente pelas forças de segurança no Brasil, que pode ser utilizada a saliva, pode ser utilizada o cabelo, como nós temos a lei dos caminhoneiros. Basicamente, hoje, são essas que são homologadas pelo Ministério dos Transportes, né, do Código de Trânsito, e que são utilizadas pelas forças de segurança para fazer essas análises. E, basicamente, como eu falei, eles analisam ou a droga pura, né, se ela estiver presente no sangue, ou um metabólito, um produto da biotransformação dessa droga, dessa substância. Bom, já que você citou aí alguns testes que são realizados em cabelo, para motoristas de caminhão, por exemplo, queria saber como que são feitos esses testes e como que eles funcionam. O teste toxicológico em cabelo ele foi instituído pela Lei 13.103, em 2015.
Essa lei, ela versa para fazer o monitoramento do uso de substâncias psicoativas que não sejam álcool. E para isso se utilizou a matriz Cabelo. Essa matriz é uma matriz muito estável, o que permite que a gente saiba, que a gente consiga fazer um monitoramento do uso de substâncias em uma janela muito longa. E a lei determinou que este exame, essa pesquisa, deveria ser feita com 90 dias de janela, ou seja, da data que a pessoa vai fazer essa análise, 90 dias anteriores. E, basicamente, a Lei 13.103, ela veio trazer a análise a pesquisa, né, de substâncias psicoativas, de substâncias que podem deprimir o sistema nervoso central. Então, entraram substâncias como opiáceos, opioides, THC, maconha, cocaína, anfetaminas. A lei instituiu essas drogas para se fazer a pesquisa e impedir que a pessoa que usasse esse tipo de substâncias estivessem nas estradas. Para isso, foi instituído primeiro a lei e as drogas a serem analisadas, e em um segundo momento, alguns meses depois da lei sair, veio a regulamentação dizendo quais seriam os limites de positividade, porque uma vez que essa droga estivesse no organismo da pessoa, isso seria necessário seria necessário ter uma confidencialidade e uma exatidão desses resultados. Então, para isso, foi instituído normas junto ao Inmetro, para que o laboratório que fosse fazer essas análises tivesse capacidade técnica e, além de todos os seus analistas, de todo o parque de equipamentos para análise dessa amostra, para que esse resultado fosse muito assertivo. Basicamente, funciona no mesmo sentido do álcool que eu já mencionei. Vão ser analisadas as drogas e os seus metabólicos. Assim como eu disse para você que o ar exalado, que é analisado pelo bafômetro, é uma via de excreção da droga do organismo, assim é o cabelo. Uma vez que ingerida a substância, a droga, seja ela cocaína, por exemplo, uma vez que o usuário fez o uso da cocaína, ela vai ser metabolizada no organismo para ser excretada. E uma das vias de excreção seria o cabelo. Entretanto, o cabelo é uma amostra muito estável, como eu já havia dito. E isso fica no cabelo enquanto o cabelo estiver na cabeça da pessoa. Por isso, a lei dos caminhoneiros se tornou efetiva e muito polêmica. Porque ela era efetiva, porque a pessoa não poderia simplesmente parar de usar uma semana antes de fazer o exame, e, ao mesmo tempo, houve a controvérsia de que não era sob a análise, o resultado não era sob efeito, né, porque seria retroativo 90 dias. Mas, entretanto, os resultados, logo após a implementação, um ano, na verdade, depois da implementação da lei dos caminhoneiros, a própria Polícia Federal emitiu algumas notícias, algumas estatísticas, mostrando que houve uma redução significativa no número de acidentes nas estradas. Então, o nosso trânsito se tornou mais seguro quando a lei entrou em vigor, um ano após a lei entrar em vigor. Então, houve a diminuição considerável no número de acidentes nas estradas. Considerando que nós já tivemos aqui estatísticas que mostraram que o nosso trânsito era tão violento quanto uma guerra. Nós tínhamos pessoas com fatalidades no trânsito com números semelhantes a uma guerra. Então, quando a lei entrou em vigor, houve essa diminuição expressiva, entretanto, houve uma positividade baixa. E, naquele momento, houve-se muita discussão e houve-se cada vez mais a melhora dos processos. Os testes que são feitos toxicológicos para drogas, como eu havia dito lá no começo, hoje nas estradas existe só o bafômetro. E ele é um teste que nós chamamos dentro da química analítica, da toxicologia analítica, um teste qualitativo. Isso quer dizer se há ou não há uma substância. Não diz quanto, né? Mas, em termos forenses, em termos de lei, é necessário que haja uma confirmação desse resultado.
né? E uma confirmação que seja quantitativa, estatisticamente diferente de um controle, que seja guiado por padrões internos, que seja feita em um equipamento padrão ouro de análise. Então, quando foi feito a análise toxicológica no cabelo, no início, algumas pessoas utilizavam, alguns laboratórios, né, utilizavam um teste qualitativo, como fluorescência, e depois ia para um teste que nós chamamos hoje de padrão ouro, que é a espectrometria de massas. Essa espectrometria de massas para as drogas do teste em cabelo, não o álcool, ela é o padrão ouro de análise toxicológica, porque você consegue analisar a droga, por exemplo, a cocaína, que nós chamamos da droga mãe, e dos seus metabólitos. Então, a análise por espectrometria de massas é possível ver de uma forma bem generalizada, é como se eu conseguisse ver digital da droga. Então, eu consigo ver todos os metabólitos que podem ser gerados no organismo de uma pessoa que usou aquela droga. Então, a espectrometria de massa trouxe, além de trazer, né, é um tipo de análise altamente recomendada, altamente especializada, e hoje no Brasil, todos os laboratórios que fazem esse tipo de análise aqui necessitam, por força de lei, ser feitas em espectrometria de massas. Isso garante a confiabilidade dos resultados que são emitidos e são altamente norteados por regulamentações baseadas na literatura científica, altamente discutida na comunidade científica, e são muito seguros. O resultado é muito seguro, uma vez que ele é comparado com controles, com padrões internos, que deixam a análise, para não dizer 100%, porque existe sempre um erro, mas 99% confiável. E isso faz com que os exames sejam muito bem aceitos, sejam muito confiáveis. Doutor, uma curiosidade. A gente tem visto aí na mídia, né, algumas pesquisas que mostram que alguns pães de forma, eles possuem álcool na sua composição. Assim como a gente sabe de bombons de licor, enxaguantes bucais, como esses que para manter o hálito refrescante. Como você disse que o bafômetro ele age por intermédio do próprio hálito, queria saber se a gente pode consumir pão de forma e depois dirigir sem nenhum medo, como que funciona isso também para esses outros alimentos aí citados? Realmente, saiu recentemente na mídia um estudo, um levantamento, uma pesquisa feita pelo Proteste sobre a presença de álcool residual em alguns pães de forma, e foram veiculados na mídia algumas marcas e algumas concentrações. Entretanto, a Sociedade Brasileira de Toxicologia lançou uma nota em seu site falando justamente sobre esse caso. Foram feitos, a SPTox fez um estudo com as informações fornecidas na mídia e verificou que as concentrações presentes, né, e veiculadas, quando consumidas em até 50 gramas, não apresentam concentração suficiente para ser pega no bafômetro. Então, não há a necessidade de alarde com relação a esse resultado e essa informação veiculada pelo Proteste. Agora, com relação às outras situações que você colocou, como o bombom de licor, o enxaguatório bucal que tenha álcool, isso são situações interessantes, porque o que acontece? O álcool ele tem a sua volatilidade, e se a utilização, por exemplo, de um enxaguante bucal, um caso hipotético eu vou desenhar aqui, se um motorista de caminhão parar em um posto, almoçar, fizer sua higiene bucal logo após o almoço, enxaguar sua boca com um enxaguante bucal que contenha álcool e logo depois for abordado por uma blitz que fizer o bafômetro, ele vai ser pego. Mas isso tem que ser muito, quase que consecutivo, ele fazer a sua escovação e a sua limpeza bucal e em seguida ser separado. A concentração de álcool que existe no enxaguante bucal é muito pequena.
Então, para ela ser positivada pelo ar exalado da metabolização, seria praticamente impossível, a não ser que a pessoa fizesse o uso daquilo como uma solução ela ingerisse aquela solução. Entretanto, se ocorrer essa situação hipotética que eu disse para você, é possível ser positivo, mas somente nessa situação hipotética. E a mesma coisa um bombom que contém um licor. Só seria possível dar um positivo no brafômetro se a pessoa ingerisse uma quantidade enorme de bombons, ou se ela fosse feito o bafômetro quase que em seguida de comer um bombom, no mesmo segundo. Aí seria possível até uma positividade, mas também é uma situação hipotética, e não há nenhuma necessidade de ficar preocupado em fazer o uso de um enxaguante bucal e ser pego no bafômetro, ou até mesmo de ingerir um bombom e ser pego no bafômetro. Excelente, doutor. E você poderia nos dar aí algumas dicas de medidas educacionais e também preventivas para reduzir o número de motoristas sob influência de álcool e drogas? Houve no passado, principalmente antes da instituição da Lei 13.103, que foi antes do ano de 2015, houve uma estatística até veiculada na mídia mostrando que o trânsito no Brasil matava igual a uma guerra. Nós tínhamos um trânsito muito violento. Há de se ressaltar que não era somente esse número de mortes, não era somente relacionado ao uso de substâncias, mas existia uma porcentagem que era, sim, relacionada ao uso de álcool, principalmente, que era as estatísticas que existiam naquele momento. Então, hoje, com o aumento da fiscalização, com o aumento das penalidades, o brasileiro começou a entender que é uma questão mais de segurança do que de fiscalização e de punição. Existem muitos problemas e até mesmo casos onde famílias são destruídas porque a pessoa não se atentou, ou a pessoa achou que usar uma substância que pode tirar sua atenção seria perigoso. Então, o fato de se trazer políticas de conhecimento, trazer até para o colega farmacêutico, que é muito importante falar e ensinar, fornecer informação de que não são somente álcool que pode trazer problemas na direção, mas outras substâncias, e até mesmo algumas que são colocadas no exame toxicológico, como, por exemplo, medicamentos para a dor, eles podem podem tirar a atenção se eles forem utilizados durante a pessoa está ali dirigindo. Então, medicamentos que podem causar sono, por exemplo, podem ser um problema na direção. Então, sempre trazer informação, o SEST-Senat traz bastante políticas o SEST-Senat, ele faz bastante cursos e algumas promoções de informação em seus pontos. Antigamente, quando a lei foi implementada, a rede Siga Bem Caminhoneiro fazia bastante ações de conscientização, ações educativas, para que o motorista entendesse que aquilo era, na verdade, uma tentativa de tornar a estrada mais segura para ele e para o outro que dirige na estrada também. Então, basicamente, hoje, hoje, as políticas públicas que nós temos em vários estados, e principalmente vindo do governo federal, nos meses
relacionados ao trânsito, né, trazem políticas e até propagandas na mídia sobre a conscientização de um trânsito mais seguro, de trazer a consciência que a pessoa não deve, de forma alguma, dirigir ou assumir a direção ou conduzir qualquer veículo automotor que seja, tendo ela ingerido álcool ou alguma substância que possa tirar sua capacidade de reflexo numa situação que exija esse tipo de reflexo. Doutor André, caminhando agora para o final do nosso episódio, queria saber quais são os desafios encontrados nesse campo de atuação aí para o farmacêutico. Existem vários desafios, né? A toxicologia é uma ciência em constante mudança, em constante atualização. Então, o profissional farmacêutico, eu sempre trago essa informação quando eu vou dar alguma palestra ou vou falar sobre a toxicologia, que todo farmacêutico é um toxicologista em sua essência. Nós conhecemos mecanismos de ação, vias de metabolização, e com isso nós conseguimos enxergar todo o espectro toxicológico no organismo humano. Então, isso é fantástico na nossa profissão. Os desafios dentro da análise toxicológica são inúmeros. Todos os dias aparecem novas substâncias, todo dia aparecem novos componentes que serão utilizados como droga de abuso, ou componentes que vão causar alguma toxicidade ao organismo humano e até à comunidade. Então, todo dia existe um novo desafio para ser estudado, uma nova substância, um novo impacto, como, por exemplo, direcionando mais ao assunto que nós estamos falando, que é o trânsito, uma nova amostra, né, para ser analisada foi inserida. Na verdade, ela já era, mas não existia ainda uma discussão muito grande sobre essa amostra, que seria unhas. A unha também pode ser uma matriz para ser utilizada dentro do exame toxicológico. Entretanto, ela tem inúmeros desafios que ainda estão sendo discutidos, inclusive na comunidade científica, como relação à interpretação do resultado, quanto ela cresce, quanto isso significa na vida metabólica, é possível determinar tempo, é possível determinar concentração. Existem inúmeros protocolos já na literatura validado, entretanto, existem também inúmeros questionamentos e discussões. Então, a toxicologia para o exame de drogas em cabelo está em constante renovação. Embora existam muita tecnologia e muito conhecimento já validado e já aplicado, que torna o exame toxicológico seguro e confiável, existem também novas abordagens e novas tecnologias que podem auxiliar e trazer e deixar o exame ainda mais apurado. Já existe, isso já não é um assunto tão novo, mas o Brasil tenta implantar, e já existem inúmeros estudos acontecendo, onde as forças de segurança vão trazer para o Brasil o drogômetro. Né? Isso já seria basicamente um bafômetro, né, de outras drogas. Quando eu digo basicamente, no sentido do equipamento, porque a análise, a amostra utilizada nesse drogômetro seria, então, a saliva, né, que seria feito ali na abordagem nas estradas. Então, novas tecnologias vêm saindo, vêm entrando no mercado, e são desafiadoras do ponto de vista da interpretação, da aplicabilidade, da confiança dos resultados. Então, a toxicologia é um campo onde o colega farmacêutico ele pode atuar desde a ponta, lá na farmácia, lá na dispensação, orientando o seu cliente ali que vem comprar um medicamento na farmácia, orientando ele com a orientação farmacêutica, até lá dentro da forense, da polícia, por exemplo, ou até mesmo em um laboratório que faça análise toxicológica. Lembrando que a análise toxicológica do cabelo, quando ela chegou, quando ela foi instituída,
abriu um leque muito grande para o farmacêutico, porque até então o toxicologista ele não tinha tanta inserção no mundo e até não era tão conhecido aqui no Brasil, né? E quando essa lei veio, trouxe a oportunidade do exame toxicológico ser feito para outras finalidades que não só do cabelo. Existem casos de vara judicial, onde tem casos de família, que o juiz pode determinar um laboratório, né? Isso depende de cada juiz e de cada estado. Ele nomeia um laboratório, esse laboratório pode fazer uma análise, ou até mesmo dentro de um processo, uma das partes pode solicitar esse exame, e esse exame, como ele é já chancelado pelo Inmetro, uma vez que qualquer laboratório que for fazer análise de cabelo tem que ter uma certificação do Inmetro para poder fazer, esse exame ele tem uma confiabilidade grande e pode ser usado para uma outra questão forense. E isso é muito importante para o farmacêutico, que ele pode ter a oportunidade de atuar sem necessariamente estar dentro de uma força policial. Lembrando que aqui no Brasil a perícia judicial ela é exclusiva das forças policiais, né? Então um laboratório privado ele só poderia participar se nomeado por um juiz. Mas é uma parte onde o farmacêutico pode inserir dentro da forense ou até mesmo da toxicologia ocupacional, que é onde o exame toxicológico alcança, né, a toxicologia ocupacional e até a forense, em virtude de ser uma lei. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Esse papo foi demais. Eu gostaria de agradecê-lo e também queria que você trouxesse para a gente aí as considerações finais para os nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre toxicologia. Eu sou um apaixonado pela área e eu acho que o farmacêutico ele deve conhecer, e não só o farmacêutico, mas a população em geral deve conhecer a toxicologia. Em sendo um farmacêutico, eu tenho prazer de falar sobre isso, porque é uma questão muito forte dentro do conhecimento da farmácia, né, do conhecimento do curso. Então, eu agradeço novamente por poder falar e estou disponível para, quando precisar, novamente conversar sobre o assunto. Poderia falar aqui inúmeras horas, né, porque eu adoro o assunto, mas fico para uma próxima oportunidade. Excelente, é isso aí. E eu espero que essa conversa ajude os nossos ouvintes a entender melhor os riscos envolvidos e as medidas necessárias para garantir a segurança nas estradas, e também que demonstre aí o papel essencial do farmacêutico toxicologista, né, nesse assunto, nesse campo, nesses estudos, para avançar não só no setor de saúde pública, mas também de segurança. Agradeço aos ouvintes que ficaram conosco até agora. Continue acompanhando o podcast Farmácia em Dia para mais discussões informativas como essa, e até a próxima.